Bom dia a todos. É um prazer estar com vocês aqui, né, nesse dia 7 de agosto, em que nós estamos retornando, então, nossas atividades remotas, né? E estamos aqui, então, para tirar todas as dúvidas de vocês e mostrar também como vai ser a nossa proposta de trabalho para essas 2 semanas, tá? Ah, vocês estiveram presentes na reunião com a coordenadora? Sim. Tá. Ó, vocês observam, pessoal, que muitos de vocês estão pedindo autorização para entrar na sala porque os e-mails não são institucionais. Se fosse, não teria essa necessidade, tá? Mas, enfim, para mim não tem problema, só eu vou estar dando um clique aqui para autorizar vocês, tá? Vocês estão visualizando essa tela? Estão visualizando aí a tela do SIGA? Sim, sim. Tá, eu gostei de ver, pessoal, que muitos de vocês, inclusive ontem, já estavam, então, assistindo já esse conteúdo, tá? E o que eu trago aqui para vocês, ó? Vamos lá. Foi feita até uma pergunta a respeito dessa mensagem que eu coloquei aqui, que a gente chamou de última notícia. Isso aqui foi lá no tempo ainda do presencial, tá? São projetos que eu desenvolvo, né, que eu gostaria de escutar vocês. Essa parte aqui não precisa fazer, tá? Visualizar ali a parte que eu selecionei? Sim. Tá. Aí, então, observe o seguinte, ó, pessoal, nós, então, lá no ensino presencial ainda, nós trabalhamos com esse primeiro tópico e o segundo tópico, tá? Então, nós fizemos depois, remotamente, 2 videoaulas, tá? Na verdade, foi aulas síncronas que a gente gravou e disponibilizou para vocês. E essas aulas síncronas, eu deixei eles na plataforma, tá? E aqueles que assistiram essa minha aula, eles automaticamente já receberam para o endereço eletrônico de vocês. E os que não assistiram, eu configurei para que vocês tivessem que me pedir apenas para mim fazer o controle quem ia acessar esse vídeo, tá? E é por isso que eu preciso compartilhar com os que estão interessados em assistir esses vídeos aqui, tá? Então, eu estou pensando em fazer melhor. Como agora tem uma aceitação maior, nós somos agora em 19 alunos que estão me assistindo, eu vou jogar esse vídeo lá para o YouTube e vou colocar o link aqui. Aí vocês vão conseguir visualizar, então, mais um reforço, tá? Do que a gente está propondo a partir de hoje, tá? Vamos lá agora? Vamos pensar agora do nosso retorno. Pessoal, a ideia é que a gente, nessas atividades remotas, a gente dê um ênfase numa forma de trabalho diferente do que até então. A atividades remotas, ela é diferente do que o ensino regular presencial. Então, eu me debrucei bastante, principalmente nessa última semana, para produzir um material diferente do que se fosse em relação no nosso uso comum, que é nas nossas aulas regular presencial. Então, vamos lá. A partir daqui, pessoal, ó, é o que vai nos interessar. É isso aqui que a gente vai trabalhar nessa e na semana que vem. E aí eu quero propor algumas mudanças, inclusive em relação à nossa última reunião com a coordenadora, né? E para isso a gente precisa da opinião de vocês. Então esse processo ele só é válido se houver interação. O que não pode ser apenas eu falar, eu colocar as regras e aí nós estaríamos contra uma mudança nesse paradigma aí que o conhecimento está atrelado também na percepção dos discentes e na participação de vocês, tá? Então, são questões que eu trago aqui, né, como uma forma de atuação. Vamos lá. Começando aqui, então, pessoal, a partir daqui, então, começa esse novo ciclo, tá? Essa nova etapa. Então, vocês observem, tá, que aqui estou eu, tá? Para aqueles que não me lembram, que não lembram de mim, até porque nós ficamos com pouco tempo em contato, e aqui eu coloco que é um prazer receber vocês, né, nessa nova formação, nessa nova modalidade de ensino, com essa nova perspectiva de aprendizagem, né, que é diferente para vocês, é diferente para mim,
mas que a gente não tem uma outra forma de não, se não for desse jeito, né? Uma vez que já foi apontados aí os fatores e que não há possibilidade de retorno de aulas presenciais. Dessa forma, pessoal, eu contextualizo que a gente precisa vencer esses 4 conteúdos aqui, sendo que esse primeiro, sobre internet, nós já trabalhamos aqui, tá? Remotamente, mas que eu também gostaria de dar ênfase também por ser um assunto assim de suma importância para vocês, tá? Aí, depois disso, ó, a gente colocou aqui o plano de ensino, tá? Que esse plano de ensino foi o que eu apresentei para vocês lá com a reunião com a coordenadora, tá? E depois aqui eu abri um fórum. Esse fórum é para que vocês, então, dê a participação de vocês. Ao clicar aqui, vocês coloquem, eu gostaria de alterar o plano de ensino, gostaria que fosse assim, assado. Então, dê a opinião de vocês, tá? Agora, isso eu gostaria que fosse hoje, né, porque nós só temos até dia 15 para findar a nossa disciplina. Mas vamos lá. Até aqui tudo bem, pessoal? Então, aqui eu só dei boas-vindas para vocês nessa nova etapa de estudo, de trabalho, tá? Comentei sobre o que a gente tem que vencer, tá? E disponibilizei o plano de ensino com a possibilidade de algum tipo de mudança. Até aqui tudo bem? Preciso de um feedback de vocês. Não, sem problema, Thiago. Em relação... Estão dando sequência. Olha, veja bem, pessoal. Aí, nós vamos trabalhar aqui por tópicos. Então, o primeiro tópico vai ser sobre internet e sua aplicabilidade no mundo da pesquisa e do trabalho. Então, coloco aqui um símbolo, né, da internet e aqui eu dou um aviso para vocês. Para dar continuidade no nosso trabalho docente, frente à disciplina de informática no curso superior de agronomia, é de suma importância a interação. Então, nós precisamos que vocês participem. O perfil do discente em atividades remotas, ele é diferente do perfil de alunos que estudam no ensino regular presencial. E é interessante que vocês também tenham essa percepção, porque vocês não têm que fazer diferente. Assim como nós, educadores, também temos que fazer diferente. É por isso que a forma de como eu estou colocando as informações para vocês aqui por ciclo, por módulo, é diferente também, como se eu trabalhasse apenas como essa ferramenta do SIGA para mediar um processo de construção do conhecimento. Então, eu vou colocar aqui para vocês, ó, que o material de apoio obrigatório para leitura são esses aqui, ó, internet.pdf, organização virtual PDF e uma apostila sobre internet. Esses 3 materiais eu já disponibilizei aqui, tá? E a ideia é que vocês façam uma leitura. Agora, sobre esse material, para muitos de vocês não é novo. Porque internet ele é um assunto comum, né? Apesar de ser a maior tecnologia dos últimos tempos, existe ainda essa questão da inteligência artificial, a questão da inteligência das coisas, da internet das coisas, que são tecnologias aí de geoprocessamento, que são atualizações em termos de tecnologias, mas todas elas são utilizadas através da internet. Por isso, então, que nós conseguimos concluir aí que a internet ainda é o maior avanço tecnológico dos últimos tempos. E o que mudou desde a criação da internet, e desde quando a internet chegou aqui no Brasil aos dias atuais? Na verdade, foi a evolução da internet, o que antes era uma internet de escada, uma internet lenta, e hoje nós já estamos aí atingindo uma possibilidade de acessar uma velocidade de 5G, né? Ou seja, de banda larga. Né? Então, essa evolução eu trago aqui para vocês, depois eu vou detalhar um pouco dessas questões aqui, inclusive nessa organização virtual aqui, que é um assunto que eu sugiro que vocês acessem, né? Principalmente para quem não assistiu às minhas aulas, nesse tópico aqui, ó, tá? Que assistam, porque aqui, inclusive, eu dou dicas de como pode ser a atuação de vocês, futuros agrônomos, no momento em que vocês querem também ou estar atentos, né, ou atentar para a área de organização virtual na área de agronomia. Então, eu dar suporte
presencial e dar suporte, então, remotamente. Criar uma estrutura virtual, ao ler esse material aqui, Organização Virtual, eu acredito que vai contribuir bastante com vocês. Inclusive, eu dou citações aqui que contempla algumas instituições que é importante que vocês façam uma leitura, né? Dou o link, então, lá, onde vocês podem, então, se aperfeiçoar na área de vocês, tá? E, por último, pessoal, nesse tópico eu coloquei aqui por curiosidade, os perigos da internet. Eu acredito que há uns 4 anos atrás fui convidado para dar uma palestra sobre esse tema, e aí eu coloco aqui alguns cuidados que a gente tem que ter no momento em que nós estamos, então, conectados na internet. Então, cuidados como, por exemplo, eu estou no Facebook, alguém me pede alguns documentos, né, cartões de crédito, isso é claro que nós não podemos fazer. Existe muito hackers, craques, tem muitas pessoas que trabalham com erros ou falhas ou ingenuidade nesse mundo virtual, né? E hoje, inclusive, nós já temos legislações que trabalham com crimes cibernéticos, né? Nós temos juiz de direito, e aqui na nossa região, na verdade, o mais próximo é em Porto Alegre, que tem juiz que atende só questões virtuais de crimes cibernéticos, pornografia, tráfico de menores, né? Todas essas questões assim que podem ser problematizadas. Então, esse material aqui é mais para curiosidades, tá? Do que para qualquer tipo de cobrança que eu vá fazer numa prova ou em algum trabalho, tá? Além disso, pessoal, observe que eu coloquei um fórum de dúvidas. Esse fórum, então, vocês vão observar que todos os módulos eu criei um fórum, porque é a possibilidade que vocês têm de efetuar uma leitura, de assistir um vídeo, né? E ainda me questionar através do fórum. E eu vou estar atentos para responder, então, todos vocês, tá? Por fórum, tá? Então, vocês façam a questão, façam a dúvida, façam a sugestão, e eu estarei, então, respondendo vocês até semana que vem, tá? Bom, e aí vocês observam, pessoal, para ficar bem fácil e bem didático e bem compreensível para a forma de como eu dividi o nosso conteúdo, observe, então, assim, ó, as boas-vindas, e agora aqui eu estou falando sobre internet. Da internet tem o material obrigatório para a leitura, que são esses aqui, tá? E depois nós temos um fórum, que é para tirar essas dúvidas, e para quem quiser se aperfeiçoar sobre o tópico que eu estou comentando aqui, que eu estou trabalhando aqui, que é a internet, podem ler esse vídeo aqui, tá? Que eu busquei no YouTube, e aí eu dou a fonte aqui, tá? Que é um vídeo que também fala sobre essa evolução da internet. Então, isso mais, então, é para despertar o interesse de vocês, tá? Vamos lá. Compreendido o nosso plano, nossa proposta de trabalho, que está aqui em cima, tá? Onde eu dou as boas-vindas para vocês. E aí, para o pessoal que chegou atrasado, gostaria também que se atualizasse. E aqui eu estou falando sobre internet, tá? Até aqui, pessoal, alguma dúvida? Me dê um retorno aí, ou por microfone ou por chat. Até o momento, não. Então, vamos seguir. Sim, tudo tranquilo. Perfeito. Isso aí, pessoal. Vamos participar. Precisamos desse feedback de vocês aí, né? Ó, dando sequência na nossa proposta de trabalho. Aí depois, pessoal, estudo de editor de textos através de suas características de formatação. Isso que está na nossa ementa. Então, o que eu fiz? Para dar continuidade, aqui eu abri um outro módulo, tá? Outro módulo. E aqui nós temos aqui, ó, o editor de texto. Uma imagem do editor de texto, tá? Dou da onde tirei essa imagem, e aqui eu tenho uma fala para vocês. Prezados discentes, minha prática docente em atividades remotas vai ter um propósito de atuação mais para a formação em educação à distância do que para o ensino regular presencial. O que eu quis dizer com isso é que eu estou propondo uma forma de trabalho diferente para vocês, tá? Dessa forma, eu gostaria de contar com a participação, que isso é essencial para o processo de ensino-aprendizagem. E não adianta eu colocar aqui também só pedir para que vocês façam uma leitura e vocês então não me dão o retorno. Eu preciso compreender se vocês entenderam ou não. Então, nessa aula abordaremos então processadores eletrônicos de texto e dando continuidade no desenvolvimento, né, da nossa disciplina informática, né, no curso de agronomia.
E aí, vejam bem, o material de apoio obrigatório para a leitura é o Word, porque do editor de texto, que são vários tipos, e aí na apostila que eu criei para vocês aqui, eu cito o exemplo de várias, tá? Mas a gente vai se aperfeiçoar, então, no Word. Então, eu coloco para vocês, tá? Que junto com esse material de apoio, que é obrigatório para fazer a leitura, que está aqui ele, tá? Vocês têm a possibilidade de acessar esses links aqui, que são muitos links que eu disponibilizei para vocês, para dar conta de todo esse trabalho aqui, ó. Então, vocês têm qual é a forma de aprendizagem nesse tópico? Vocês obrigatoriamente têm que ler a apostila que eu produzi. Essa apostila, então, é um material de apoio obrigatório para a leitura. Tem que ler esse material aqui, certo? Se ficar uma dúvida, ou precisam, ou têm necessidade de ter um novo aprendizado, eu disponibilizei com um material de apoio complementar, ou seja, links, tá, da ferramenta Word. Ou seja, eu peguei, vamos abrindo aqui, eu peguei vários YouTubers, tá, que contemplam esse assunto e sintetizei aqui para vocês. Então, quem quer aprender um pouco mais lá do básico, de como faz uma digitação e formatação, clica nesse link. Formatação baseada em estilos, cabeçalho e rodapé, trabalho de imagem, marcas e tabulação, configuração de página, textos em colunas, quebra de texto, componentes de design, sumário automático, inclusive esse minha apostila já está com sumário automático, criando bibliografia BNT automático no Word, como inserir o número de páginas a partir da introdução, alinhamentos de espaçamentos de parágrafos, tabulações e margens, como fazer as normas da BNT no Word atualizado 2020. E aqui também, pessoal, isso aqui dando conta, a maioria dessas questões aqui dando conta de questionamentos que eu já sofri no momento em si que eu estou trabalhando com essa disciplina de informática básica. E aí, esse item aqui também foi em decorrência a algumas questões, né? Como converter PDF para o Word. Tá? Eu acredito que vai ser de suma importância para vocês. Não faz parte do Word em um contexto, mas tentando atender alguns questionamentos e também, acima de tudo, entendendo que é importante vocês saberem fazer isso, então eu coloquei também esse link aqui. Então, vamos lá. Isso aqui é obrigatório para a leitura? Não. Apenas é um material de apoio para o processo de aprendizagem de vocês. Certo? O que é de material de apoio obrigatório para a leitura é esse material aqui que eu produzi, que é essa apostila, que depois eu vou abrir elas e vou tentar mostrar todas para vocês. Pergunto, repetimos, falamos sobre a nossa possibilidade de atuação de trabalho, quando eu dei as boas-vindas para vocês. No segundo módulo foi sobre a internet, no terceiro módulo foi editor de texto. Até aqui, alguma dúvida? Vamos lá, estão escutando? Pode seguir. Vamos lá, dando sequência. É isso aí, pessoal, preciso desse feedback. Vamos lá. No nosso quarto módulo que eu preparei para vocês é planilha eletrônica. Então, prezados discentes, nesse tópico abordaremos um assunto de elaboração de planilhas eletrônicas. É muito importante o Excel para vocês que vão trabalhar com números aí no curso de agronomia, tá? É muito importante, tá? Então, dando continuidade no desenvolvimento da nossa disciplina de informática no curso superior de agronomia, e aí eu faço uma brincadeira aqui, o que é Excel, tá? Eu pergunto para mim mesmo, né? E aí vocês vão respondendo. E aí eu gostaria que vocês atentassem bastante, porque aqui, pessoal, eu digo para vocês, ó, a categoria de software livre e open source. Significa que o Excel, tá? Quando se fala em planilha eletrônica, não é só o Excel que existe. E eu coloco lá na apostila, coloco alguns exemplos. E aí eu coloco aqui também nas categorias. Existem proprietário, ou seja, que são aquelas planilhas eletrônicas que tem custo, que tem dono, que, por exemplo, da Microsoft, que é o Excel, que a gente vai se especializar aqui, mas tem open source, ou seja, que é uma ferramenta livre, que é exemplo lá,
do LibreOffice, né, que nós poderíamos também ter optado por trabalhar, mas como a gente está nesse processo, então a gente está fechando com os produtos da Microsoft, que é o mais utilizado do mundo. Mas aí eu dou exemplos também de planilhas eletrônicas que vocês podem utilizar aí também para mobile ou também para computador, tá? Ou seja, hoje, não, e agora voltando, não pensando só na planilha eletrônica, mas lá no Word também eu dou exemplo para vocês, quando se fala editor de texto, que também tem editor de texto para mobile, né? Vocês podem utilizar aí para celular, né? Ou para notebook, para tablet, né? Então nós temos aí, então essas possibilidades aí. Por isso que eu coloco que é obrigatória a leitura, porque nós temos que certificar que não existe apenas esse que eu estou colocando aqui para vocês. Agora, nesse tópico que é Excel, não é apenas o Excel. Como planilha eletrônica, nós temos que estar ciente que existem outras tantas ferramentas similares ao Excel. E o Excel é um exemplo mais utilizado do mundo, é bem verdade, mas é da Microsoft e por isso ele tem dono e ele é proprietário e ele tem custo. E aí nós teríamos uma outra possibilidade de trabalhar, exemplo dos órgãos públicos, por exemplo, na maioria dos institutos federais, das universidades, do INSS, dessas instituições públicas estão, então, migrando para o uso de software livre, open source. Por quê? Porque não tem custo, tá? Bom, mas o que nos interessa aqui, pessoal? Então, eu coloco aqui o material de apoio, onde eu seleciono aqui 4 capítulos, tá? E coloco aqui essa apostila do Excel, tá? Que contempla esse conteúdo aqui. E também abro um fórum de dúvidas. Esse fórum de dúvidas é para que vocês, então, questionem, problematize, investigue, né? Façam suas sugestões, críticas a respeito do Excel, que é o assunto que a gente está abordando aqui. Tudo bem, pessoal, até aqui? E aí, assim, ó, esse material de apoio complementar é uma outra apostila que eu achei na rede, tá? Sim, Thiago, cada módulo vai ter um fórum, que daí vocês vão fazer separado, né? Vão fazer separados os seus questionamentos, né? Conforme suas dúvidas, né? Então, esse material de apoio é uma apostila que eu achei na rede, tá? E, e assim, ó, não tem a necessidade de vocês lerem, até porque talvez não tenha tempo para isso, mas ele é um material que está aí, né? Foi uma apostila pronta que eu coloquei aí para vocês, não tem minhas mãos, por isso que eu coloco, inclusive, até a fonte da onde que eu tirei. E para aqueles que cansaram de ler, tá? Porque esse produzido aqui por mim vocês têm que ler, então vocês precisam ou têm a necessidade de ter uma melhor clareza a respeito desses assuntos que eu trago e que o fórum de dúvidas não foi suficiente, eu coloco aqui como mais material complementar ainda, que são só vídeos do YouTube a respeito de assuntos pertinentes. E aí eu coloco o link aqui para vocês, ó. Para maiores explicações a respeito desses apontamentos, acessem esse endereço aqui. O canal Tudo com Excel de Tardilha Landim. Existem muitas fórmulas no Excel, porque o Excel ele trabalha em cima de fórmulas. Nesse vídeo são apontados 12 mais utilizados no canal Me Ensina. Então, lá no canal do YouTube Me Ensina, ao clicar aqui nesse canal, no Me Ensina, vocês então vão ver as 12 fórmulas mais utilizadas. E a formatação, impressão de planilhas, acessa então o blog Caminhos para o Emprego do professor Dione Lopes, que eu coloco então a fonte aqui também, utilizando então aqui este canal, tá? Dúvidas até aqui, pessoal? E aí nós teríamos o nosso quarto módulo, 3 com conteúdo e o primeiro de boas-vindas. Até aqui, pessoal. Tudo ok? Alguma dúvida? Lembrando, material obrigatório para leitura, apostila desenvolvida por mim. Fórum de dúvidas, é para questionar. Material de apoio complementar, caso queiram se especializar na temática. Material complementar, acham que utilizando canais de YouTube há uma possibilidade de aprendizagem, então acessem aqui. Porque eu sei, vocês fazer leituras e leituras e leituras se tornam cansativos, então procurei também mesclar um pouco com texto, com conteúdo, que isso é válido, e um outro com recursos de mídia, para com que vocês, então, aí utilizem recursos de audiovisuais para ter um melhor aprendizado. Até aqui, pessoal. Dúvidas? Preciso Não, do... Vamos seguir. E
Um outro tópico, e o último, quer dizer, o último antes do avaliativo. Nós vamos falar aqui sobre o desenvolvimento de apresentações de slides. A apresentação de slides, pessoal, não é só o PowerPoint que existe. Lá no pacote LibreOffice existe o Impress. O Impress, então, ele é livre, ele é open source, ele não tem custo, se consegue baixar da internet, não se paga por isso, e ele tem ferramentas similares à tecnologia Microsoft PowerPoint, tá? Por que o PowerPoint ele é mais utilizado? Porque tem mais ferramentas. Ele é um produto pago, né, é da Microsoft, né, tem um custo, e vale da mesma forma, né, do que a gente denominou lá o editor de texto e a planilha eletrônica. É o mais utilizado do mundo, é o da Microsoft, né? Agora, não são os únicos. E vejam bem, pessoal, vejam bem, existe hoje inúmeras ferramentas que proporcionam nós fazermos uma boa dinâmica na apresentação de aulas. Eu, particularmente, não sou muito bom nisso, no sentido em que já usei outras tecnologias, né, mas não tem, assim, aquele olhar, não sou bom em design gráfico, tá? Mas existe, pessoal, e ainda, inclusive, gosto de trabalhar com essas novas ferramentas. Se você não estiver achando, esse segundo pacote deixou à disposição mais. Ó, o Thiago está questionando se é importante deixar esse pacote, se baixar esse pacote, né, do LibreOffice. Eu vou colocar aqui, ó, LibreOffice. Ó, esse pacote LibreOffice, ele não tem custo, tá? Então, as instituições federais, né, os IFES, tá, o campus de São Vicente do Sul, com exceção do laboratório, e alguns ainda, que tem o pacote Office, porque a gente conseguiu uma licença educacional. Mas, num contexto, nas máquinas, né, lá dos servidores, dos técnicos administrativos, eles estão utilizando o pacote LibreOffice. Por quê? Porque não tem custo a licença. E o pacote Office, ele é um preço que justifica a qualidade do produto, para não dizer que é caro, tá? Mas ele é um valor bastante alto, salgado, né? Então, vocês imaginam assim, ó, as instituições públicas, vocês imaginam, inclusive, tem uma prefeitura aí que tem 500 microcomputadores com muita facilidade. Imaginam pagar por 500 de licença de uso, que é o correto, porque pirataria é crime. E a pirataria, ela dá ela condena com 300 vezes o valor do produto. Então, hoje as instituições também estão tendo esse cuidado, né? Pirataria é crime. Então, eu não posso instalar o pacote Office se eu não tenho essa licença. Então, o que acontece? Eles estão migrando para o LibreOffice, né? Porque não tem custo. E aí estão pagando uma capacitação para os funcionários, que muitas vezes sai mais barato do que pagar as licenças de uso, tá? Já tem sido uma tendência, em órgãos públicos principalmente, tem sido uma tendência, tá? O INSS, Banco do Brasil, né, que também tem uma economia mista, né, então, Caixa Econômica Federal, então essas instituições, eles estão migrando para o pacote livre, open source, tá? Mas, assim, ó, quem trabalha com Word, quem trabalha com Excel, quem trabalha com PowerPoint, não vai ter dificuldade de trabalhar com o Calc, que é o semelhante ao Excel, não vai ter dificuldade de trabalhar com Write, que é semelhante ao Word, e não vai ter dificuldade de trabalhar com Impress, que é semelhante ao PowerPoint, né? É claro que são ferramentas diferentes, né? O pacote Office ele é um pouco mais claro, mais fácil de trabalhar e tem mais ferramentas, né? Mas, de qualquer forma, para quebrar galho, o LibreOffice ele é uma situação muito boa, tá? E quando se fala em apresentação de slides, hoje também vocês têm possibilidades aí de utilizar também outras ferramentas, né? Então, outras ferramentas, tá? Tudo bem, pessoal? Muito bem, Thiago. Isso aí, preciso da participação de vocês. Então, vejam bem, pessoal. Então, no PowerPoint, ele é um conteúdo muito simples, tá? Conteúdo muito simples. Então, veja bem, o que a gente preparou para vocês aqui? Então, o material obrigatório para leitura é o PowerPoint.pdf, tá? Essa apostila requer, então, uma reflexão sobre a importância do conhecimento de ferramentas e uma boa apresentação de slides, tá?
Então, eu coloco aqui como material de apoio, tá aqui o PowerPoint, tá? Esse é um material tão simples que eu, inclusive, não coloquei aqui um material complementar. Vocês fazendo essa leitura aqui, eu acredito que vocês estão com condições de fazer boas apresentações de slides, tá? E, além de tudo, vocês abrindo o PowerPoint e clicando nos designs, na interpolação de movimento, talvez assim um pouco mais complexo, criar links, né? Criar links no sentido de vocês dar um clique numa palavra, tá? E ele abrir outra, tá? Por exemplo, eu dou um clique aqui e chama aqui, tá? Então, esse link, assim, que é um pouco mais complexo, que aí, talvez ao ler a apostila vai ficar bem claro para vocês. Mas, assim, ó, criar link, recortar uma imagem para colar lá no PowerPoint, ou aumentar o tamanho dela, isso talvez seja necessário vocês ou me questionar aqui no fórum de dúvidas, ou ler a apostila, né? Mas demais do conteúdo, tá? Vocês conseguem aprender até mesmo clicando, né? Como, por exemplo, trocar um design, trocar uma fonte, trocar restaurar um modelo pré-existente no PowerPoint. Então, isso aí tudo, no clique, vocês conseguem compreender, tá? Agora, leiam a apostila para pegar alguns macetes, algo que venha sendo mais complexo. Tudo bem, pessoal? E o nosso último tópico, que eu não disponibilizei aí para vocês, se chama avaliação. Infelizmente, nós não temos como fugir desse tópico. Então, eu quero falar para vocês a respeito disso posteriormente, tá? Bom, vamos lá. Até aqui tudo bem? Com relação ao tópico PowerPoint, ficou alguma dúvida? Perfeito, ó. Vou desabilitar aqui. Ó, e vou abrir agora o material aqui, ó. Pessoal, eu vou dar um ligeirão no sentido da gente fazer uma revisão de todo esse conteúdo aí. Vamos ver o que a gente consegue fazer, tá? Opa. Aqui. Deixa eu só abrir o meu arquivo aqui. Compartilhei uma imagem com vocês aí. Estão escutando? E visualizando? Ó, vamos lá então, pessoal. Ó, tá aparecendo para vocês aí. Então, assim, ó, qual é a nossa ideia? Iniciamos dia 3/8 e finalizamos a nossa disciplina dia 15/8, certo? Também a toque de caixa. A ideia é que a gente faça 12 horas em atividades remotas, tá? E aí, vejam bem, quando eu falei em link, pessoal, lá no PowerPoint, isso significa que eu tinha lá na apresentação do PowerPoint, ao clicar aqui, ó, no internet, e ele chama a internet aqui. Então, isso é um link. Isso aqui vocês conseguem fazer lá no PowerPoint e é bem simples. Basta ler o conteúdo ou tirar as dúvidas de vocês, tá? Ó, qual é a proposta agora, pessoal? Eu não posso deixar de falar sobre avaliação, que é o nosso último tópico, mas eu quero primeiro dar uma pincelada nesse material que eu selecionei para vocês, tá? Vamos lá, preste atenção aqui. O que é internet? Então, pessoal, internet é o maior avanço tecnológico dos últimos tempos. O termo in significa fora, e net, rede. Então, é uma rede mundial, é a maior rede de comunicação, de interligar microcomputadores. Então, ao estar conectado na internet, nós temos condições de comprar, vender, fazer negócios, de conhecer pessoas, lugares, né? Tudo estando conectado na internet. E o que é intranet?
E aí, pessoal, eu quero dizer para vocês que isso aqui é uma revisão, tá? Eu vou dar uma tocada e eu gostaria que, se vocês não estiverem compreendendo alguma coisa, que me chame pelo microfone ou pelo chat, certo? O que é intranet, pessoal? Intranet, vamos lá. Intranet, ó, intra é dentro e net é rede. Então, é uma rede interna. Quando que vocês, futuros agrônomos, vão ter uma intranet? Imaginem assim, vocês têm lá, na empresa de vocês, os computadores interligados, e aí vocês têm lá 5 funcionários em 5 setores diferentes, então vocês vão interligar os computadores. Bom, então é uma intranet. Por que vocês não vão deixar o mundo livre para a internet? Porque pode ser que os funcionários de vocês fiquem lá em Facebook, Twitter, Instagram, Badu, ou sites de relacionamento, e aí isso tudo cai fora do objetivo da empresa. Então, a intranet dá a possibilidade de vocês interligar apenas informações que é do interesse do trabalho de vocês. Para vocês terem uma ideia, os bancos tem sistema de intranet, tá? Que eles se comunicam entre si. Tá? Mas também tem o processo de extranet, que eu quero conversar com vocês a respeito disso. Então, o que é intranet, pessoal? É uma rede local. Por que a gente tem essa percepção de criar uma empresa e fechar o meu sistema? Porque eu preciso buscar informações apenas internas, eu não tenho a necessidade de buscar informações que estão além do meu espaço físico. Vamos dar um exemplo. Nós temos lá no campus de São Vicente do Sul, eu tenho um laboratório 5, que ele tem uma intranet. Eu tenho o Lab 4, que é uma outra intranet. Vocês, quando estão no Lab 5, pode ser que eu configure as máquinas para que vocês não tenham acesso à internet. Ou seja, se eu vou dar uma prova para vocês, vocês vão fazer essa prova no computador, eu vou bloquear o uso da internet e vou deixar que vocês usem apenas a rede local. É um sistema de intranet. Dúvidas? Não? Agora vamos lá. O que é extranet? Extranet é uma rede externa. Quando que vocês vão configurar um sistema de extranet na empresa de vocês? É quando vocês têm matriz e filial. Exemplo, vocês atendem em Alegrete e vocês atendem em Santa Maria. Então, vocês precisam fazer uma comunicação entre essas duas redes. Então, eu tenho uma estrutura, né, para Alegrete e uma outra estrutura para Santa Maria. Eu posso compartilhar as informações utilizando esse canal de extranet. Então, é bem comum, inclusive, em todas essas empresas, por exemplo, Americanas, a Walmart, todos eles têm sistema de extranet, tá? Os bancos, por exemplo, eu vou num banco do Brasil, ele vai buscar informações que está naquela agência local, mas também tem a possibilidade de buscar uma informação na central que fica em Porto Alegre. Então, um sistema de extranet. E aí eu já quero falar para vocês no sentido em que nem toda agência, nem todos os funcionários da agência bancária têm acesso à internet. Tá? Nem todos os funcionários, os colaboradores de banco têm acesso à internet. Às vezes eles não conseguem, com exceção do gerente, normalmente, os demais não conseguem acessar um site externo. Então, significa que eles não têm conexão com a internet, e sim ou com a intranet ou com a extranet, certo? Então, eu coloco aqui alguns exemplos, por exemplo, e aí eu pergunto assim, o Mudo, o Siga, que são os que a gente trabalha aqui, ele é um sistema de extranet. Vocês, quando estavam conectados lá em São Vicente, vocês conseguiam acessar o Siga, né? Conseguiam. E agora, quando vocês estão em casa, vocês também conseguem acessar o Siga. Então, o sistema é extranet. Por que extranet, pessoal? Porque só vai entrar no Siga quem tem o login e senha. Então, ele não é uma internet livre para comum de uso, de acesso a todas as pessoas. Então, ela é
focada para aqueles que têm o login e senha, né? Então, que é o que a gente chama de uma rede privada. Então, é um sistema de extranet, tá? Navegador, eu preciso ter esse aplicativo para conectar na internet, e aqui eu cito para vocês aqui o Chrome, o Firefox, o Internet Explorer, o Opera, que são algumas das possibilidades que vocês têm para conectar na internet. Site são páginas na web, né? Então eu cito aqui como exemplos do IFAR, né? Hoje tem o domínio ifar.edu.br, não necessariamente o IF Farroupilha, né? Nós temos 2 domínios, tá? O Globo.com, né? E assim inúmeros outros sites, né? E aí um pouco da história da internet, né? A gente começou então lá na década de 90 com a rede de escada, com a internet de escada, a rede via loop, que é o que a gente chamava de rede estreita, ou banda estreita. Hoje, então, nós conectamos aí com a banda larga. Mas no tempo da rede de banda estreita, a comunicação era através da linha telefônica, e a velocidade máxima atingida era de 56K. Observem que hoje qualquer banda larga é muito superior com essa velocidade. Para vocês terem uma ideia, naquele momento, naquele tempo, nós só conseguimos conectar na internet através de texto, tá? Não existia a possibilidade de mandar um áudio para alguém e muito menos um vídeo, né? Hoje, nos dias atuais, por ser banda larga, a gente consegue, então, trafegar com uma forma diferente, tá? Então, porque nós hoje temos a possibilidade de conectar com banda larga, né? E com isso, é claro, podemos participar de vídeo streaming, que é o que nós estamos proporcionando agora nesse momento, né? De falar e escutar e visualizar a imagem, né? E também fazer o upload, que é o envio de informações para o YouTube ou para um ambiente virtual de ensino-aprendizagem, ou o processo inverso, que é fazer um download, né, que é, ou seja, baixar um arquivo, um texto, um vídeo, ou imagens, ou músicas, tá? Então, isso, muitas são as possibilidades de conectar na internet por banda larga, né? Eu posso comunicar por banda larga através de rádio, através de modem ADSL, através de satélite, através de fibra ótica. Então, tem várias possibilidades, né, de contratar esse serviço, né. A tecnologia 5G, ela já está chegando, né, a gente está nessa expectativa, assim, que, na verdade, hoje a gente consegue conectar até 4G, né, mas é uma possibilidade, né, nós tivemos uma lei que as capitais, né, para os jogos da Copa do Mundo, que foi aqui no Brasil, as capitais onde então ofertar os jogos, eles tinham que ter uma tecnologia 5G, né? E aí eu espero que para o interior também caminhe a passos largos, né, nesse sentido, né? Porque são condições de ofertar um melhor serviço. E ainda mais mediados por esse processo que nós estamos vivenciando. E está notório, né? E o outro material que eu trago para vocês aqui também é que, de alguma forma, essa pandemia ela tem nos proporcionado um novo olhar com respeito das tecnologias. Porque a gente estava pensando só em empresas físicas, só em ensino presencial, e essa pandemia ela tem proporcionado nós pensarmos de uma forma diferente. Então, vocês mesmos, futuros agrônomos, têm que já ter um pensamento do que fazer em momentos aflitos com a falta de energia, com a falta de tecnologia e com a impossibilidade de estar conectado ou frente a frente ao seu cliente. Então, são essas possibilidades que eu trago para a nossa discussão. Bom, aí eu coloco aqui, pessoal, bem de encontro com o que a gente está conversando, o comércio eletrônico e os negócios eletrônicos. Tem diferença do que é comércio eletrônico e o que é negócio eletrônico. Comércio eletrônico, vocês podem ter uma empresa física e podem migrar para proporcionar negócio, melhor dizendo, comércio eletrônico, fazer compras e vendas virtuais. E aí nós temos algumas tecnologias que a gente utiliza para isso. E negócio eletrônico não necessariamente envolve lucro. Eu posso fazer negócios eletrônicos rentáveis, como posso fazer com uma prestação de serviços
não pensando no lucro, diferente mesmo do comércio eletrônico que envolve recursos financeiros, tá? Eu coloco aqui para vocês alguns sites de busca, tá? Começo falando assim do KD, que ele já foi mais acessado em certos momentos. Hoje o Google é líder do mercado, né? Mas nós temos outros tantos sites de buscas aí que proporcionam que vocês então façam essa melhor forma de buscar as informações. Agora, quando vocês forem buscar informações e que necessitam ter qualidade, o importante é vocês buscarem informações que tenham certeza que já forem avaliados por alguém. Por exemplo, digitar lá no Google, eu quero uma aula de comércio eletrônico. Vai aparecer muitas informações, mas o grande desafio de vocês vai ser filtrar o que é de qualidade, o que é verdadeiro, do que em relação a outras possibilidades. Para isso, que eu sugiro que quando vocês têm possibilidade de fazer buscas, que façam, então, em lugares, em bibliotecas que têm confiança em ofertar umas melhores informações para vocês, que são artigos científicos que já foram avaliados por, no mínimo, alguma banca, né? Ou trabalhos de conclusões aí, de dissertações de mestrado ou tese de doutorados aí, que estão nas bibliotecas virtuais das instituições de ensino, que certamente teve um crivo de qualidade para aquele material estar postado lá. Esses que eu trago aqui para vocês, tá? Isso, Google Acadêmico, muito bem lembrado. Google Acadêmico ele filtra os trabalhos de qualidade. Ele é um exemplo, tá? Não é só ele, né? Hoje nós temos bibliotecas virtuais, os repositórios digitais da URGS, da UFSM, esses repositórios digitais. Ele é muito importante que vocês então façam essas buscas. É muito melhor usar esses repositórios digitais das universidades, e agora os IFES também estão migrando para essa tecnologia, né? Porque, de qualquer forma, está sendo uma migração na qualidade das publicações. É muito melhor do que vocês forem fazer uma busca aberta no Google, no Bing, no Busca UOL, na Procura, no Ponteiro, no Busca Aqui, no System no Brasil, tá? Por quê? Porque esse aqui estão aberto. Então, quando vocês vão fazer uma seleção de um assunto, aí são dois fatores. Um, porque não foi feita uma seleção do material, e o segundo, porque de que vive esses sites de busca? De propagandas. Então, provavelmente, aquelas primeiras informações que vocês vão buscar lá são os que estão pagando por eles. Então, às vezes, não é o que tem mais qualidade. Então, o melhor é buscar aonde? Em repositório digital das universidades, tá? Ou até mundial, que a gente vai colocar para vocês, tá? Aqui, pessoal, eu trago para vocês assim os tipos de instituições. Hoje, para facilitar, no momento que está aumentando o nosso acesso das informações, tá? Para facilitar, então, a gente usa então a extensão 1000 para militar, org para organização não lucrativa, .com para comercial, .edu, educação, .net para rede, .gov, governamental e .if, informática, tá? E nós temos essas extensões aqui de países, tá? Então, aqui o BR de Brasil, né? Então, observe o Japão, o JP, IT de Itália, F de França. Então, isso aqui para facilitar, então, a nossa comunicação, tá? Eu quero dizer para vocês que, às vezes, nós temos um e-mail assim, ó, ou até mesmo um site. Vamos pegar talita.com. Vamos usar o exemplo da Talita, foi o primeiro nome que apareceu aqui na minha frente. Talita.com é o nome da empresa da Talita. Se ela usar um .com, ela tem que pagar um registro para ter esse domínio. O que é um domínio? www.talita.com. O nome da empresa da Talita é talita.com. Ela tem que pagar esse registro. Se ela usar apenas .com, significa que ela é uma empresa comercial mundial. Ela não está especificando que ela atende só no Brasil. Ela vai pagar por uma licença maior, mas não é muito caro, mas um pouco mais caro, do que se ela utilizasse o domínio .com.br, que seria um domínio mais brasileiro. Então, www.talita.com se custa em torno de uns R$ 45 anual, deve pagar para ter esse registro,
enquanto que o talita.com.br pagaria em torno de R$ 30 anuais para ter esse domínio, tá? Então, para ter um site hoje na internet, tem que fazer um domínio, tem que ter um domínio, tá? O que é download? O que é upload? Ó, download, então, é baixar arquivos, né? O baixar vídeos. E o processo inverso do download é o upload. Quem faz o upload é quem envia vídeos para o YouTube, quem desenvolve páginas na web, que tem que estar sempre atualizando, então, essa página. Dúvidas, pessoal, até aqui? Se tem dúvidas, podem fazer, então, lá no fórum, lá no Siga, certo? Até aqui tudo bem? Tá. Então, sem dúvidas, nós vamos tocar num outro assunto, tá? E aí também vai ser bem rapidinho. Ó, esse material aqui também a gente já estudou e eu vou fazer uma revisãozinha. Deixa eu aumentar aqui mesmo. Já está aparecendo para vocês aí? Aumentou a imagem para vocês aí ou não? Sim. Aumentou a imagem? Tá, vamos lá. Pessoal, isso aqui... Ó, eu gostaria, então, de falar sobre organizações virtuais, que além de estar na ementa, eu vejo que é muito importante, principalmente para vocês, onde vão ter a possibilidade de criar uma empresa também de acesso virtual, tá? A virtualidade pressupõe como característica principal não presencial, tá? Errei uma palavra ali, presencial. Vamos lá, pessoal. Não é proibido ter empresa física e empresa virtual. Não é proibido. E eu vejo que há uma grande possibilidade de atender dessas duas demandas, porque há clientes que requer uma assistência técnica presencial e outras que se consegue dar um atendimento remoto. Então, vocês vão estar dosando conforme a sua prática, as suas experiências, né, em cima de suas formações. O que esse momento nos proporciona é um trabalho, é um contato virtual, né? Mas que também não quer dizer que a gente não tenha, em certo momento, de dar uma atenção presencial. Bom, isso só é possível pelo grande avanço tecnológico, né? Os microcomputadores estão cada vez melhores, a conexão está melhorando a cada tempo. Um bom tempo atrás, tá? Há 10 anos atrás, não existia a possibilidade de nós atender um fazendeiro, né? Hoje, nós temos condições de sugerir com que esse que está distante do centro da cidade, que ele se conecte ou através de rádio, ou através de fibra, se vai ser muito caro o preço da fibra, até chegar lá, que ele contrate um serviço por satélite, né? Então, hoje, nós temos condições, até porque, hoje, os equipamentos, né, todos esses equipamentos agrícolas, eles têm lá um computador de bordo, né? Então, vocês conseguem hoje fazer uma coleta tendo um controle do que está produzindo, né, instantaneamente. E para isso, preciso, então, conectar o que eu chamo de internet das coisas com algum software para fazer esse controle. Então, é possível. Eu preciso criar, primeiro, uma solução para esse meu cliente, que está bem distante do centro da cidade, dele comunicar. Porque, ao ele estar conectado na internet, eu consigo pensar assim, de várias soluções de facilidade no trabalho para ele. E com isso eu também dou um atendimento remoto para ele. É o caminho, tá? Bom, as tecnologias, elas estão fazendo com que proporcione, e esse exemplo que nós estamos tendo agora é claro, né? Hoje eu estou enxergando aí 25 alunos, eu estou falando, é como se nós estivéssemos lá no mesmo laboratório, né? O que dificulta, é claro, de vocês fazer a prática aí e eu conseguir visualizar, mas que também seria possível, né? Então, eu trago também algum pensamento a respeito dessa importância, né, desses trabalhos remotos. Queria chamar vocês a atenção, isso aqui são possibilidades de quando vocês forem contratar uma empresa para desenvolver um sistema para vocês, que vocês pensam no sistema de ser open source, que é sistema livre, significa que ele não tem custo.
Então, vocês vão desenvolver lá um comércio eletrônico, ou vão desenvolver um sistema de vendas de produtos eletrônico. Então, vão contratar alguém, porque não é da área de vocês. Então, ele vai utilizar o Magento, ou o PrestaShop, o OpenCart, o WordPress, conforme o que ele for escolher é baseado nessas atribuições aqui que eu elaborei. Ou seja, qual delas que vocês, como talvez com pouco conhecimento em tecnologia, mas um conhecimento muito bom na área agrícola, vocês vão escolher, por ter pouco conhecimento técnico na área da informática, de que forma é o desempenho, qual é o tempo de implantação, qual o tempo de resposta e qual o investimento de vocês em relação a esses tópicos aqui. Então, a escolha desses tópicos está atrelados, então, nesses itens aqui que eu aponto como é muito importante na contratação de serviço, tá? Agora, investir em negócio virtual na área da agronomia. Que tipos a serem refletidos? Ó, vamos lá. Quero que vocês prestem atenção assim, ó. Prestem atenção nesse seguinte tópico. Se eu tenho poucos produtos, serviços para vender, é válido eu desenvolver toda uma estrutura utilizando uma plataforma e contratar um serviço? De repente, não. De repente, vocês podem fazer um marketing digital. Façam no Facebook, Twitter, utilizem todos esses meios, né, do momento para atingir aqueles clientes de vocês, tá? Façam um banner digital, mandem para o e-mail deles, criem uma mala direta dos clientes e começam a disparar diariamente, porque isso aí vocês não vão ter custo, né? Vocês mesmos podem fazer, né? E não tem custo, né? E é uma possibilidade de chegar essa mensagem que vocês querem de uma forma diferente, marketing digital, né? E é muito melhor, e é por isso também que eu botei muitos vídeos do YouTube, porque eu sei que vocês vão se cansar de ler meu material que eu produzi, e aí se eu fosse só ler, vocês de repente, eu ia perder vocês no sentido de leitura. Então, hoje o marketing digital está ganhando o mercado justamente porque nós usuários, queremos enxergar algo diferente do texto. Então, queremos escutar muitas vezes mídia, vídeo ou imagem, tá? Então, tem que ter essa reflexão. Eu não posso pensar assim, eu quero vender só um produto. Não tem necessidade de eu investir aí num comércio eletrônico, numa plataforma que eles acessam a minha página, eles compram, eles depositam, eles liberam lá o cartão de crédito e pronto. De repente, meu custo é muito alto para isso. Eu tenho outros caminhos para fazer isso aí, tá? Investimento na empresa real e virtual. Deixar de investir na empresa física, comércio em tecidos agrícolas e suporte, assistência técnica, e apostar apenas na empresa virtual. Comércio eletrônico, suporte imediato por computador. Olha, pessoal, se vocês têm condições de atender virtual e o real, melhor ainda. Agora, vejam bem, principalmente na nossa região aqui, que é uma região pequena, e daqui a pouco vocês querem atingir uma clientela que está distante e mais próximo da região da capital, por exemplo, que é uma clientela maior, ou talvez até com maior potencial de aquisição. Então, aí eu tenho que estar aqui na minha região, atendendo o meu comércio, que é pequeno, mas tendo um pensamento de, para atingir os grandes centros, eu criar, então, a possibilidade de trabalhar remotamente. Tá? Então, isso é possível. Tá? Como proceder em termos de marketing para a empresa virtual? É necessário? Olha, hoje tem muitas empresas que estão especialistas em trabalho de marketing digital. Tá? E só para vocês terem uma ideia, ó, existem serviços, pessoal, que marketing digital não quer dizer somente fazer aquelas propagandas ali para Facebook. Existem serviços bem mais bem mais que isso. Existe pagar para impulsionar, para atingir um maior nível de usuários, né, de Facebook. Vocês também podem definir assim, ó, os meus clientes, a faixa etária deles é de 30, 40 anos, enfim, aí esse marketing vai chegar para essas pessoas que têm
essa faixa etária, vocês conseguem também tirar um relatório, né? Quem faz o Smart virtual, eles dão um relatório de quantos acessaram esse conteúdo para vocês por dia, por hora, né? Então tem todo um controle, né? Então não é somente desenvolver o layout digital, e sim a questão de enviar, a questão de atingir a pessoa que é do interesse de vocês, da empresa de vocês, e sim também de ter um controle de quem está acessando e o que eles estão achando dessas informações que estão recebendo, tá? Bom, aí eu coloco aqui para vocês, pessoal, assim, organizações virtuais bem-sucedidas, que é importante que vocês leiam e olhem eles, né, para também se inspirar com a possibilidade, então, de vocês proporcionar ou desenvolver as empresas de vocês. Amazon, Mercado Livre, capacitações virtuais, hoje vocês não precisam fazer cursos presenciais, existe a possibilidade de fazer cursos aí 24 horas, utilizando o ambiente virtual de ensino-aprendizagem. Observe que as organizações de relacionamentos estão crescendo mais, e mais, e mais, e mais. Para vocês terem uma ideia, Facebook levou 6 meses para atingir 50 milhões de usuários, tá? O Twitter levou 6 meses para atingir 50 milhões de usuários. O Facebook tinha levado 8 meses para atingir 50 milhões de usuários. Hoje, tem um joguinho. Como é que é o nome do joguinho aquele que as crianças olham? Eu me esqueci o nome do jogo que a minha guriazinha olha. Levou 24 horas para atingir 50 milhões de usuários. Já vou voltar o nome do joguinho. Tá? Então, são as tecnologias indo cada vez mais rápido, né? Então, hoje, existem bancos virtuais, né? Bancos virtuais que estão trabalhando sem a gente ter aquele contato físico, porque é só virtual, e isso fez com que os bancos que são físicos, que também tivessem uma possibilidade de acesso virtual. Hoje a gente não precisa ir mais nem nos bancos físicos para fazer negócios, né? Inclusive, existe pregões eletrônicos, leilões, que todas as instituições públicas estão trabalhando dessa forma, tá? Bom, é importante que vocês tenham um olhar para que os assuntos da área da agronomia. E aqui eu cito a Biblioteca Virtual da FAPESC, o Startups Inovando o Agronegócio, Comércio no setor agrícola, agronegócio e os cursos do EAD. Isso são sugestões que eu tenho para oferecer para vocês, tá? Facilidades de organização virtuais. Isso aqui, pessoal. Conhece o Google Drive, Agenda, Docs, Meet, Formulário, Ongros e Fotos? Sim ou não? Pokémon. Sim. Boa, Thiago. Pokémon, eu não soube dizer. O Pokémon, viu? Obrigado, Thiago. O Pokémon GO, ele atingiu 50 milhões de usuários em 24 horas, tá? Observe a evolução da comunicação, tá? O Facebook em 8 meses atingiu 50 milhões e o Twitter 6 meses atingiu 50 milhões. E aí vem o Pokémon Go em 24 horas. Então as tecnologias estão migrando para isso, tá? Não que tu jogue, me assustei, Thiago. Não, eu também não, mas a minha filha aí joga. Vamos lá. Pessoal, conhece Google Drive? Sim, sim. Tá. Preciso que mostre aqui para vocês isso aqui, porque isso aqui é muito importante, pessoal. Isso aqui, essas informações aqui são muito importantes. Bom, nós temos um tempo ainda, tá? Vamos fazer o seguinte, eu preciso mostrar isso aqui para vocês, e aí eu já libero vocês, tá? Deixa eu só tirar um relatório quem está presente aqui. Vou interromper esse compartilhamento e vou compartilhar outra coisa aqui com vocês. Vocês estão visualizando meus e-mails aí, pessoal?
Sim? Sim. Tá, então vamos lá, meus e-mails. Pessoal, veja bem, eu quero conversar com vocês a respeito dessas ferramentas aqui que é de suma importância, tá? Ó, então vamos lá. Eu vou aqui no meu e-mail, tá? O meu e-mail, como o que eu abri aqui, ó, ele é da Gmail, tá? Em parceria com os IFs. Então, eu tenho essas possibilidades de usar essas ferramentas aqui, ó. O Drive, ó, ele é como se fosse um pendrive, né? Que eu tenho a possibilidade de guardar todas as informações, certo? Então, observe aqui, ó. Eu tenho as minhas pastas, posso colocar cores diferentes, não sei se vocês sabiam disso, tá? Aquilo que eu quero dar ênfase, tá? E aqui, por exemplo, ó, vou pegar agronomia, eu posso trocar a cor, vou botar o vermelho, né? Tô proibido de usar outra cor, tá? Eu posso compartilhar essa pasta aqui, tá? Com vocês, com todos, tá? E com isso vocês também têm a possibilidade de abrir e editar, tá? É muito interessante, tá? Essa ferramenta. Então eu tenho aqui os drives compartilhados, tá? Então esse é o Drive. Uma outra que é bastante utilizada é a agenda. Então eu clicando em agenda, observem aqui, ó, hoje eu agendei estão visualizando? Sim? Deixa eu ver, deixa eu escutar vocês aqui. Sim, tá. É que eu tirei a tela aqui, botei toda a tela. Ó, ontem eu tive uma reunião na comissão eleitoral. Ó, hoje eu tenho aula com vocês, tá? Ontem eu tive aula, tá? Reunião, tá? Então essa agenda aqui, veja bem, eu posso clicar aqui, ó, e vou pegar então a Oi? Para mim tá aparecendo o teu e-mail, não o Google Agenda. Ai, não mudou. Puxa. É. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Não mudou ainda. Não, nada. Deixa eu ver aqui. Não, parece que tá até congelado na página do e-mail. Ah, tá. Agora saiu ela. Tá. Acho que se entrar de novo aparece. Tá, vou tentar aqui, tá? Apareceu agora? Ah, acho que agora sim, né? Sim, agora apareceu. Tá. Então aqui, ó, pessoal, aí nós temos aqui nas agendas, tá? Daí, por exemplo, assim, todas as reuniões que eu tive, tá? Ó, os dias que eu tive, tá? E agora nós estamos aqui na reunião de hoje, é uma aula, tá? Eu tenho essa aqui, uma de tarde, certo? Então, observe o seguinte, eu marquei essa agenda aqui. Se eu clicar aqui, tá? Eu mandei e-mail para todos vocês, tá? Porque aí eu já liguei lá no meu Google Meet, tá? Que é onde nós estamos tendo essa aula. Então, observa, pessoal, que eu mandei o e-mail para vocês, estão visualizando, né? Ó, então mandei por e-mail para vocês. Como muitos têm e-mail que não é do Gmail, então eu preciso que eu dê uma autorização para entrar na sala de aula. E para os que tem e-mail institucional, né, não tem esse problema. Por exemplo, Wellington.2020007512, ó, ele vai entrar bem tranquilo, porque, a exemplo da Thalia, tá? Então, todos esses que estão já com e-mail já da instituição, esses aqui vão conseguir entrar sempre na plataforma. Então, aqui no Meet, ó, na agenda, eu entro, já vou configurar o Meet, defino um horário, tá? Defino o horário que eu quero, os dias, coloco uma cor para que vocês visualizem, tá? Coloco a pauta, tá? E salvo.
No momento que eu adicionei todos os vocês aqui, no momento que eu salvei, vai automaticamente para vocês, tá? E eu sempre marco essa opção aqui, convidar outras pessoas, porque daí vocês têm condições de convidar outros colegas, tá? Também. Tudo bem? Aí eu salvei, tá? Aí ele faz uma pergunta assim, ó, como eu alterei alguma coisa? Se eu quero salvar só esse evento ou este e o evento, porque como eu já marquei aula com vocês na próxima sexta, então eu clico aqui e dou um OK e ele vai atualizar também da próxima sexta-feira, dia 14, tá? Então veja bem, Drive, Agenda, Doc e o Docs. O que é o Docs? O Docs, no momento que a gente abre um arquivo, vou aqui em Drive, ó, vou compartilhar agora com vocês o Drive. Antes vocês não tinham enxergado, né? Ó, preciso que alguém fale aí, porque eu não estou enxergando vocês. Sim, Tá. sim, dá para enxergar. Tá, bom, agora eu troquei de tela aqui. Ó, então, lá no Drive, ó, se eu abro um arquivo, ó, vou compartilhar a agronomia, compartilhar, aí eu vou compartilhar comigo mesmo. Envio. Aí eu tenho a opção de colocar para leitura ou para editar. Ou seja, leitor significa que vocês só vão conseguir visualizar e não vão conseguir editar. Tá? Então, vou deixar editor, que dá a possibilidade de editar. Eu confirmo. Tá? Aí, vocês vão observar que essa pasta agronomia ele já ficou agora diferente, ó, do que em relação a quando não está compartilhado. Visualizaram? Então, eu clicando que tem dentro aqui, tá? Eu posso clicar num item, abrir ele aqui, e aí eu posso editar esse documento. Ó. Tá? Aí eu posso editar esse documento. Certo? Tá? Ó. Tá? Posso editar. Então, esse então seria o Docs, tá? Então, a gente está mostrando o Meet, tá? O Drive, Agenda, Docs, Meet. O formulário, pessoal, o que é o formulário? Ó, se eu vir aqui, ó, o formulário, ele é muito interessante, inclusive a gente já vai mandar um formulário para vocês, acredito que na segunda-feira ou na terça, para que vocês, então, participem do processo da eleição, onde eu também estou fazendo parte da comissão. Então, a gente vai fazendo o formulário, para que vocês, então, façam as questões, ó. Aqui estão os formulários que eu já fiz, tá? É bem fácil e é válido fazer esse formulário, porque daí dá a possibilidade da gente clicar, né, e fazer algumas questões para que então vocês respondam. Tá? O Angros é a possibilidade de conversar, tá? E o Fotos, né, é a possibilidade então de nós compartilharmos imagem, né, fotos, né? Então, por exemplo, assim, no Angros eu acessando. Professor, a tela não está sendo compartilhada. Tá, vou compartilhar, desculpa. Tá bom. Tá, agora tô participando, mostrando o ângulos para vocês ali. Estão visualizando? Isso, agora sim. Tá, aí observe que eu tenho todos os colegas aqui, aí se eu quero conversar com eles, eu só dou um OK, ó, e chamo eles, ó, uns já me chamaram aqui, eu tenho que... Tá? Então é como se fosse um chat, né? Tudo bem? Então vou tirar esse aqui, e depois nós temos as fotos, que é para compartilhar fotos, que é um espaço que a gente tem, tá? Ó, que é um espaço para compartilhar com vocês, tá? Bom, esse aí eu não vou compartilhar com vocês, porque vocês, ao clicar ali, vocês vão ver, então, que é para postar fotos e compartilhar com alguém ou consigo mesmo, tá? Voltando aqui. Alguma dúvida, pessoal, sobre o que a gente estudou? Ó, estão escutando? Sim. Tá, vamos lá. Alguma dúvida sobre o que a gente estudou?
Tá. Não, tudo tranquilo. Tá. O que eu quero propor para vocês agora é o seguinte, ó. Estudamos toda essa parte aqui, tá? Nós teríamos ali a apostila do Word, o Excel e PowerPoint, tá? Esse material a gente pode fazer, então, uma aula na próxima sexta-feira, tá? Mas a gente tem que finalizar até sábado, tá? Então, na sexta, eu até, inclusive, pensei em fazer uma prova com vocês. Mas o que eu quero propor é, como lá na apresentação, lá no plano, eu coloquei que a gente faria 2 trabalhos e uma prova, eu quero propor para vocês de não fazer essa prova na sexta e fazer 3 trabalhos, tá? 3 trabalhos. Cada trabalho valeria 1 ponto, tá? E um outro trabalho, porque a gente precisa de 4 pontos. Então, o 4º ponto seria para quem for pontual, ou seja, conseguir postar os trabalhos até sexta-feira da semana que vem. O que vocês acham? Ou eu permaneço com 2 trabalhos e a prova valendo 2? Eu acho que tá bom dos trabalhos. Ó, eu quero a opinião de vocês, pessoal. Ó, se vocês olharem aqui, ó, na nossa proposta, né, o que eu propus lá na nossa reunião inicial foi, então, fazer 2 trabalhos com o peso 1 cada um e a prova com o peso 2. É isso, ó. Tô mostrando aí para vocês, ó. Aqui. Ó, trabalhos envolvidos em prova final. Então, nós já temos 2 trabalhos, peso 2, temos uma prova, peso 3, dá 5. E aí, na verdade, nós temos 2 trabalhos com peso 2 e a prova com peso 3. Seria a prova peso 3. Tá? Essa seria a proposta inicial, né? Foi que a gente propôs, né, lá no nosso reencontro. E agora o que eu estou propondo para vocês é que nós precisamos avaliar mais 5 pontos. E aí nós faríamos 3 trabalhos, tá? Um de internet, um de Excel e um de Word e um de PowerPoint, 4 trabalhos pequenos, não vão ser grandes, né? E um quinto seria para que vocês, então, pela pontualidade. Em vez de ser prova, aumentaria 2 trabalhos. O que vocês acham, pessoal? Prefere os trabalhos ou a prova? Vamos fazer uma votação? Começou agora, então. Vamos ver. Bem melhor os trabalhos. Os trabalhos, então? Tá, os trabalhos. Vamos ver quem é que... Então, por favor, pessoal, quem acha que a prova... Que para mim, bem tranquilo. Posso fazer uma prova do tipo aquela que eu fiz, prova online para vocês, de múltipla escolha. Né? Claro, só vocês vão ter que estudar, né? E porque daí também vai cair todo o conteúdo, né? Ou vocês preferem os trabalhos também bem tranquilo. Para mim, bem tranquilo. Alguém prefere prova? Vamos ver, trabalho. Prova, professor. Ninguém? Tá, então eu vou bater o martelo. Hoje de tarde já vou estar disponibilizando para vocês os trabalhos, então, tá? Tá, esse link, então, eu vou compartilhar com vocês, pessoal, provavelmente no YouTube, tá? Porque talvez a forma como eu configurei precisa da permissão para ter acesso para enxergar. Anderson, individual? Eu acho que talvez o individual seria mais fácil de vocês fazerem, né? Prefere individual? Eu prefiro. Tá. Tá. Bem tranquilo. Então, individual. Vai ser trabalhos pequenos, tá? Mas individual. Aí, assim, ó, lembrando que pela pontualidade de entregar, então, até sexta-feira da semana que vem, aí já automaticamente ganha um ponto, porque a gente vai fazer 4 trabalhos, 4 pequenos trabalhos, tá? Valendo um ponto cada um. E o quinto vai ser, então, referente à pontualidade. Certo, pessoal? Tá.
Então, pessoal, quero agradecer a presença de vocês, tá? E dizer que nós vamos manter o nosso horário na próxima sexta-feira, às 10 horas da manhã, para tirar dúvidas a respeito de Word, Excel e PowerPoint, tá? E alguma outra dúvida que surgir, tá? Mas vai ser nesses tópicos aí, tá bem? Então, espero por vocês na próxima sexta. Aqueles que não tiverem dúvidas, tá? E que já vão ter desenvolvido todas as atividades, aí bem tranquilo se não quiserem participar. Mas para nós sempre é um prazer com uma participação em massa, tá? Então, meu bom dia e aí agradeço a presença de vocês, tá? Até mais. Tchau, tchau.